Bom dia a todos. Essa manhã fria, né, de Petrópolis, né, mas muito gostosa, né? Eu particularmente gosto. Essa manhã a gente vai conversar um pouquinho sobre essa parábola. Eu emprestei a ela algumas interpretações que nós vamos ver que estão embasadas nas obras de Kardec, mas sempre é bom ressaltar que eu estou apenas emprestando uma interpretação, não representa a verdade absoluta. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, o Kardec ele faz uma pergunta se a espiritualidade poderia oferecer para nós um modelo, um guia para nós seguirmos durante a nossa trajetória evolutiva. E eles oferecem Jesus como esse modelo, como esse guia. Então Jesus é o modelo perfeito para nós copiarmos e para nós seguirmos o nosso caminho, para nós fazermos a nossa trajetória evolutiva. E é também o guia seguro nessa nossa estrada, nessa nossa caminhada, em rumo ou ao rumo à nossa evolução espiritual, à nossa evolução intelectual. Se nós quisermos, portanto, seguir um caminho seguro, um caminho sem falha, é seguirmos as pegadas do Mestre Jesus. Por isso nós estamos há alguns anos já dando ênfase às passagens de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos cada vez mais refletir sobre os seus ensinamentos, porque hoje, no século XXI, o homem já está mais amadurecido, tanto espiritualmente quanto intelectualmente, o que isso nos confere um aprofundamento dos ensinamentos deixados por ele. Então é o que nós pretendemos aqui essa manhã, levar vocês a uma série de reflexões. Não é fechar exatamente o tema, muito pelo contrário, deixar no coração de vocês uma série de reflexões para vocês irem fazendo ao longo da existência e principalmente na vida de relação, o que é muito importante para todos nós. Nesse slide aí, eu gosto sempre de deixar, porque como a palestra vai ao ar, deixar a fonte bibliográfica utilizada. E o que eu coloquei, a parte, né, a mais, eu vou colocando em cada slide para que vocês possam depois, posteriormente, conferir e ampliar as reflexões de vocês. Muito bem. A parábola ela é uma história. Ela significa pôr as coisas lado a lado. Como toda história, ela é fácil para a gente assimilar. A história ela tem essa característica. Se eu contar aqui uma historinha para vocês, eu vou contar uma vez só e com certeza quando eu acabar de contar essa história, vai ficar na mente de vocês, é fácil de assimilação. Vocês vão levar essa história para o resto da vida de vocês. Então foi, sem dúvida nenhuma, um recurso pedagógico usado por Nosso Senhor Jesus Cristo, até porque naquela época em que ele veio entre nós, não existia quase ninguém que soubesse escrever ou ler. E para você escrever, o papiro era extremamente caro. Então foi um recurso utilizado, eles utilizavam-se da tradição oral, ou seja, da palavra, para eternizar os conhecimentos. Então tudo que é proferido através de histórias, de parábolas, de contos, etc. e tal, é fácil assimilação. E fica lá, no nosso, às vezes inconsciente, sendo trabalhado aos poucos. E à medida em que nós vamos evoluindo, tanto intelectualmente e espiritualmente, nós vamos vendo que a gente vai descobrindo uma série de coisas que estão na entrelinhas dessas histórias. À medida em que a gente evolui intelectualmente, moralmente, nós vamos descobrindo mais ensinamentos que estão inseridos. Então, é um recurso pedagógico extremamente inteligente utilizado. Sem contar que ele atinge a todos os níveis, a todos os tipos de pessoas, a todos os níveis de consciência. Porque se a pessoa inicialmente ela não conseguir extrair um conhecimento profundo, pelo menos a história fica gravada na mente dela, o que posteriormente ela vai poder utilizar. Então foi assim, dessa forma que Nosso Senhor Jesus Cristo, ele se utilizou também inúmeras vezes de parábolas ou mesmo de linguagens figuradas para poder passar os seus conhecimentos e, ao mesmo tempo, eternizar esses ensinamentos na nossa mente.
Essa passagem, a parábola dos talentos, ela está inserida no sermão profético que eu venho fazendo com vocês já há mais de um ano. E nós já estamos basicamente no final desse sermão. Hoje é o penúltimo assunto. Daqui a pouco a gente está terminando o sermão profético. Nós tivemos a oportunidade de, durante 3 anos, fazermos o Sermão do Monte, que é muito mais extenso do que o profético. E no Sermão do Monte, vale ressaltar aqui, porque nós vamos fazer uma casada essa manhã, com esses ensinamentos. O Sermão do Monte, ele tem por finalidade, ele visa a implantação do reino de Deus aqui na Terra. Aí a gente fala, nossa, que bom a implantação do reino de Deus vai acontecer aqui na Terra. Sim, vai. Mas quem vai implantar esse reino de Deus? Esse reino de Deus, quem vai implantar é cada um de nós, despertando a nossa consciência através de um processo muito falado no meio espírita, que é o autoconhecimento e a reforma íntima. O autoconhecimento é sabermos quem somos, com os nossos vícios e as nossas virtudes, trabalhando, utilizando-se dos recursos das nossas virtudes, combatendo os vícios que há dentro do nosso coração. É dessa forma que o reino de Deus vai sendo implantado na Terra. E o roteiro para a gente implantar, os conhecimentos que nós precisamos nos utilizar para ser guia desse roteiro, dessa transformação, desta implantação, é o Mestre Jesus, que já foi oferecido para nós como modelo e guia na questão 625. E se o Sermão do Monte é a implantação do reino de Deus aqui na Terra, significa que lá existem todos os conhecimentos morais necessários para nós aprendermos e colocarmos em prática para que surja verdadeiramente a implantação do reino de Deus. Muito bem. Então a gente sabe que no Sermão do Monte tem o guia moral, ali tem todos os conhecimentos morais que nós precisamos para nós nos utilizarmos para fazer a nossa transformação interior. Mas o que trata o sermão profético? O sermão profético, ele vai tratar justamente dos acontecimentos que viriam logo após o desencarne ou a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo teve toda uma preocupação de deixar para nós esse sermão como um alerta para a humanidade sobre as coisas que aconteceriam futuramente com a sua partida aqui da Terra. Ele vai retratar, o sermão profético, este momento de transição que nós estamos vivendo, que também está sendo tão bem falado pelo movimento espírita, que é a transição do planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, o sermão profético, ele é um alerta, ele vai mostrar as coisas que irão acontecer e o quanto nós teremos que sermos pessoas fortes e moralizadas para podermos granjear meios de ficarmos nesse planeta de regeneração. E como disse nosso Senhor Jesus Cristo, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Por que poucos são os escolhidos? Porque poucos farão a sua vontade, poucos seguirão os seus ensinamentos. Então é importante nós entendermos que para nós ficarmos nesse mundo de regeneração, não basta tão somente o desenvolvimento intelectual, mas é essencial o desenvolvimento moral. O sermão profético também foi proferido no monte. Olha que interessante. Só que foi no Monte das Oliveiras. E que foi, então, seria o relato dos acontecimentos, um alerta do que aconteceria à humanidade terrestre no futuro, para que nós ficássemos antenados e conseguíssemos superar todas as dificuldades que passaríamos posteriormente à desencarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro que eu falei com vocês que a gente vai fazer uma casada com o Sermão do Monte. Por quê? Porque no Sermão do Monte você vai ter o roteiro moralizador. No sermão profético, os alertas das coisas que aconteceriam futuramente, como, por exemplo, em resumo ou em síntese, esse momento de inversão de valores que nós estamos vivendo. Como conseguir passar por esse momento sem ser totalmente levado por ele? Então, no Sermão do Monte tem um roteiro e no Sermão Profético tem um alerta sobre esse momento que nós viveríamos futuramente. Como a gente viu, os montes, eles vão simbolizar veredas difíceis, dificuldades.
Porque o monte, para a gente chegar até o cume do monte, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que caminhar, nós vamos ter que escalar. Nós vamos gastar o quê? Energia. Nós vamos precisar trabalhar o nosso mundo interior numa linguagem simbólica. Então Jesus não proferiu esses 2 sermões à toa. Toda vez que nosso Senhor Jesus Cristo, ele falava de uma localização geográfica, ou ele se colocava numa localização geográfica para falar alguma coisa, tinha uma razão daquilo ali, tinha um simbolismo por detrás disso daí. Sempre é importante a gente se tocar em relação a isso. Ele não fez o sermão profético por um acaso no Monte das Oliveiras. Tinha uma razão de ser para ele fazer ali. Mostrando para nós que para nós atingirmos o cume é preciso trabalhar. Para sair da base da montanha é preciso empregar energia, esforço para chegar até lá em cima. E que energia é essa e que esforço é esse? É a energia capaz e o esforço capaz de vencer as nossas más inclinações. Como diz os Espíritos, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar as suas más inclinações. Então, a subida a esses montes significa esse esforço que nós vamos empregar em domar as nossas más inclinações. Interessante que o sermão profético, que ia falar sobre o futuro da humanidade, ele foi proferido em Jerusalém. A palavra Jerusalém significa cidade santa. Então ele escolheu justamente um monte, o Monte das Oliveiras, escolheu justamente Jerusalém para dizer, para sinalizar para nós que todo sermão profético, ele daria ênfase à nossa evolução espiritual. O que é de fato. E para nós ficarmos no mundo de regeneração, nós vamos precisar do requisito evolução moral. Não é o requisito evolução intelectual que vai fazer com que nós possamos ingressar no mundo de regeneração. Basta lembrarmos dos capelinos, da história dos capelinos. Eram espíritos altamente intelectualizados, mas que não puderam permanecer no sistema de capela. Por quê? Porque eles não tinham requisito evolução moral. Então, é mais uma chamada para nós entendermos que ele está dando ênfase a toda a evolução moral, toda a evolução espiritual do ser humano, de nós que estamos aqui encarnados. Como eu disse para vocês, o sermão profético, ele poderia ser dividido de uma forma didática em 2 grandes momentos. Um período de sofrimento, que é o que nós estamos vivendo exatamente agora, esse período de transição, de inversão de valores, de acontecimentos desagradáveis, de corrupção, de violência, de muitos desencarnes coletivos. É só a gente observar isso, está tendo muitos desencarnes coletivos. Então seria um período de transição que seria permeado por muitas dores, por muitos sofrimentos, que é o que nós estamos vivenciando. E depois outro, finalmente, depois da passagem do sofrimento, nós sabemos que quando a dor se converte em experiência, aí nós estamos libertos desse processo da dor. Vem, então, o momento da paz, conhecido como mundo de regeneração, que foi falado com muita propriedade no capítulo de número 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai. Lá foi falado muito sobre as características do nosso planeta de regeneração. Não esqueçam de chegar em casa e dar uma olhada nas características do planeta de regeneração. Um planeta muito bom, mas já vou dando uma má notícia para vocês. Se vocês estão esperando nesse planeta de regeneração ficar na rede tomando água de coco, desistam. Por quê? Porque o planeta de regeneração, ele vai ter que ser todo reestruturado, porque o que nós estamos fazendo hoje com o nosso planeta? Uma verdadeira destruição. Então esqueçam que quem ficar no planeta de regeneração, se está pensando em ficar em folga, pode esquecer, não vai ficar de folga. Vai dar para tomar a aguinha de coco e ficar um pouquinho na rede, mas vai ter que trabalhar bastante também para construir justamente o que nós, de uma forma direta ou indireta, ajudamos a destruir. É da nossa responsabilidade, não estamos fazendo favor a ninguém. Os que ficarem irão contribuir
para reerguer esse planeta de uma forma digna, porque nós também, de certa forma, ajudamos a destruí-lo. Então vamos lá, vamos relembrar essa passagem, essa parábola dos talentos. Diz assim em Mateus capítulo 25, versículo de 14 a 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Depois de muito tempo, aquele senhor volta para ajustar a conta com seus servos. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos ver os simbolismos? Primeiramente, o Senhor, ele chega lá e ele chama os seus servos e distribui os seus talentos. De início, a gente já vai ver logo que esse homem, esse dono, que estava se ausentando do seu país, é Jesus. E essa ausência dele é justamente o momento em que ele vai desencarnar. Mas ele vai desencarnar, mas o que ele faz? Ele confia aos seus servos os seus bens. Que bens são esses que ele está confiando? São seus ensinamentos que ele deixou para todos nós. Então ele deixa, ele sabe que ele vai ter que se ausentar, mas ele deixa para a humanidade terrestre todos os subsídios necessários para que a humanidade terrestre pudesse se salvar, tivesse condições de posteriormente ingressar no mundo de regeneração. Então Jesus deixa todo um roteiro necessário para a nossa evolução, para a nossa transformação moral. Então esse primeiro versículo, ele já deixa isso para nós. Ele não vai e nos deixa sozinho, não. Ele vai e deixa para toda a humanidade terrestre todo o subsídio necessário. E nós vamos ver que ele entrega talentos para os seus servos, mas ele entrega quantidades, valores diferenciados. Mas o que ele deixa na passagem? Ele diz que ele entrega a cada um o que cada um poderia dar conta, não foi? Ou vocês querem que eu volte? Estão lembrados ainda?
Então, ele entrega 5 para um, 2 para outro e 1 para um. Beleza. Mas ele entrega a cada um o que cada um tem condições de responder, de se responsabilizar. A passagem está dizendo isso. Isso é muito interessante, a gente começar a refletir, é que nós estamos aqui todos reencarnados nesse planeta Terra, passando o quê? Provas e expiações. Será que as nossas provas e expiações são maiores do que nós temos capacidade de suportar e de solucionar? Não. Por quê? Porque nós sabemos que um dos atributos de Deus é ser soberanamente justo, bom e misericordioso. Então, jamais, em momento algum, Deus nos colocaria numa situação na qual nós não tivéssemos subsídios para conseguir responder por essa situação, passar por essa situação e ser totalmente vitorioso dentro dessa situação. Então, isso já vai à nossa reflexão, porque muitas vezes, quando a gente está passando por momentos de dor, nós julgamos que a nossa dor é insuportável, é maior do que as nossas forças, mas não é. Se nós voltarmos para os atributos da divindade, a gente vai logo começar a entender que Deus não dá cruz mais pesada do que os nossos ombros podem suportar. Muito bem. Dentro de um contexto, dentro daquela época de Nosso Senhor Jesus Cristo, o talento, ele tanto representava um valor monetário, era uma moeda, como também ele representava um peso, uma medida. Se nós formos voltar à história, lá no contexto de Nosso Senhor Jesus Cristo, o talento tinha essas duas grandezas. Uma, ele era valor monetário, e a outra, ele servia de peso e serviria de medida. Trazendo isso numa linguagem simbólica para nós, hoje, quando nós pensamos em valor, nós pensamos em quê? Em qualidade. E nós vamos pensar em provas, em expiações, em missões. Quais são as nossas provas? Quais são as nossas expiações? Quais são as nossas missões? Talvez alguns vão falar assim, mas a gente não lembra. Não, nós não lembramos. Mas nós temos uma coisa chamada consciência do dever. Quando a gente está perto das nossas responsabilidades, a gente sabe o que deve fazer. A gente pode não fazer, mas a gente sabe o que a gente veio fazer aqui. Um exemplo mais prático, para sair tanto do campo da abstração. Se eu, ao longo do meu caminho, eu me deparo na minha estrada da vida, por exemplo, com uma pessoa que eu não sinto simpatia, ou seja, que eu antipatizo, eu vim aqui para tentar a proximidade pela lei do amor, ou eu vim aqui para me distanciar pelo ódio, pela amargura, pelo ressentimento? Pergunta. O que eu vim fazer aqui? Existe a lei do ressentimento, do ódio, da mágoa nas leis de Deus? Existem? Não. Então o que eu vim fazer? Tentar, porque o que a gente viu lá? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço, não é pela perfeição, mas pelo esforço em que ele emprega em domar suas más inclinações. Então, por exemplo, isso já é uma coisa. Então, se eu estou a caminho e tenho dificuldade com uma pessoa, ou com um agrupamento, como a família, como o trabalho, etc e tal, o que eu vim fazer? Não preciso lembrar de vidas passadas, preciso? Não. Eu vim tentar fazer o quê? Me aproximar um pouco mais, pela lei do amor, desse ser, ou desses seres. Foi? Quando a gente pensa em peso, a gente pensa em medida, a gente pensa uma lei. A nossa vida está toda permeada pelas leis divinas. Por exemplo, qual é a lei que regula o comportamento humano, as relações humanas? Vou responder para vocês. Lei de ação e reação. Certo? Se eu sou bom com as pessoas, o que a lei vai me beneficiar com o quê? Com o bem. Se eu sou mal, o que eu vou ter de retribuição? O mal. Todas as nossas relações são permeadas, são reguladas pela lei de causa e efeito.
E é por isso que justamente a gente está reencarnado aqui. Por isso a gente tem que passar por provas e expiações. Quando nós conseguirmos, quando a gente alcançar um nível evolutivo maior moralmente, nós não precisaremos mais ser provados. Vocês já pararam para pensar nisso? Se eu já consigo viver com ponderação, se eu já consigo ser pacífico, se eu já consigo ser misericordiosa, se eu já consigo ser humilde, eu preciso passar pelas provas que vão testar a minha humildade, minha misericórdia, o meu lado pacífico? Vou precisar? Não, por quê? Porque eu já equacionei isso. Isso já está resolvido na minha vida. E o que representam as expiações? São aquelas provas que no passado eu fui testada e eu fui reprovada. Porque ao invés de eu ter uma conduta dentro da lei, eu tive uma conduta fora das leis. Então agora eu sou chamada a vivenciar aquilo de qualquer maneira, não é mais uma escolha. Porque a aprovação, eu tenho a liberdade de ação. Na expiação, eu tenho o meu livre-arbítrio um pouco tolhido. Eu vou passar por aquilo ali, ponto, final. Foi? Para todos? Então a gente já pode começar a ler os talentos de uma outra maneira. Ler os talentos como provas, como expiações, como missões. Todos nós temos missões aqui na Terra? Vamos ver, hein? Vamos ver, daqui a pouco eu vou responder, ok? Fico devendo essa. Vou ter que trazer subsídios das obras básicas. Uma outra informação muito importante é, por exemplo, um talento, na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele equivaleria à moeda mais utilizada, que era 6.000 denários. Você vê, se um denário era o salário pago por um dia de serviço, um talento equivaleria a quase 20 anos de serviços. Olha que interessante. Um talento equivaleria a quase 20 anos de serviço. O que recebeu 5 tinha quantos anos de serviço? 2 vezes 5? 100 anos de serviço. O que recebeu 2 tinha quanto? 2 vezes 2? 40. Hein? Hein? Ah, 5. E depois ele multiplicou, né? Mas enfim, antes dele multiplicar, 2 vezes 2, 4. 40. Então a gente vai vendo que nós recebemos as tarefas, as coisas que a gente colocou como provas e expiações, na medida da nossa capacidade, na medida do quê? Do que nós pudermos equacionar durante a nossa vida. Nós sabemos que há espíritos que passam aqui na Terra e conseguem equacionar mais as suas tarefas. Trazem uma bagagem maior de provas e expiações, trazem uma bagagem maior de missões e conseguem o quê? Se dar contas disso muito mais do que a gente. Vamos dar um exemplo, eu sei que está muito à frente da gente, mas vamos lá. Um Chico Xavier. Eu não suportaria a metade das provações que Chico Xavier viveu aqui na Terra. Ele foi provado em tudo quanto era ângulo existencial e ele foi aprovado com louvor, pelo menos aos nossos olhos, sem dúvida nenhuma, ele foi aprovado com louvor. Trouxe uma bagagem muito grande de coisas para fazer, tinha uma missão muito grande aqui na Terra. Tinha a missão de difundir o espiritismo no Brasil, de complementar as obras básicas, de dar um segmento maior. E nós sabemos que Chico Xavier, ele foi além daquilo que ele se propôs, principalmente no campo da psicografia, no campo da doação, da mediunidade. Ele tinha uma tarefa maior e ele multiplicou aquilo tudo. Ele é um exemplo de talento o quê? Multiplicado. Deu tanto, ele fez muito mais do que aquilo ali, ele triplicou o que ele veio fazer. Ele veio com uma grande bagagem e, além de tudo isso, ainda conseguiu triplicar tudo aquilo que ele trouxe. Então, isso aqui é só para a gente começar a pensar que sempre a gente tem subsídios para suportar. É dado a cada um aquilo que cada um poderá dar conta de responder. Isso aqui é a fonte bibliográfica, eu vou deixar uns minutinhos para ficar lá, para depois vocês poderem consultar de onde eu vou tirar as coisas agora que eu vou falar. Vamos lá. A nossa reencarnação foi planejada? Com certeza. Porque nas leis de Deus, tudo é regido por lei. Se é regido por lei, tudo tem um planejamento. Então, as reencarnações... Acho que meu microfone está sem som, tá não? Não, tá, né? Tá? Tá bom?
as reencarnações nossas são planejadas. Não vou entrar em profundidade nesse assunto aqui, porque não é o tema. Mas a nossa reencarnação foi planejada. O que diferencia as reencarnações é que quanto mais bagagem tem o espírito que vai reencarnar, mais ele pode participar do seu planejamento reencarnatório e dar pitaco, fazer pedidos, pedir concessões, enfim, ele pode participar desse planejamento reencarnatório. Mas quanto menos evoluído é o espírito, ele não vai. Se ele for muito pouco evoluído, ele não vai poder nem sequer fazer parte do planejamento dele. Mas vai ter um planejamento. E esse planejamento é feito por espíritos de uma envergadura grande. Não é por qualquer espírito. Já ouvi muito no movimento espírita as pessoas falarem que os obsessores fazem planejamento reencarnatório. Isso não está em lugar nenhum da doutrina dos espíritos. Imagina o meu obsessor fazendo meu planejamento reencarnatório. Vou mandá-la vir muda. E aí vou botar como planejamento para ela que ela tem que ser oradora espírita. Era isso que ele ia fazer. Me dá missão impossível. Por quê? Porque ele não gosta de mim. Você acha que ele ia facilitar a minha vida? Não. Né? Vai ter por missão ser oradora espírita, mas vai vir muda. Vai vir muda, cega e surda. Que é para não ter sorte mesmo. Missão impossível. Então é claro que Deus, que é misericordioso, é toda bondade, toda justiça, é claro que ele não permitiria isso. Óbvio que não. Quem faz os planejamentos reencarnatórios, seja de quem for, esteja em que grau de evolução estiver, são espíritos de uma envergadura maior. E outra, todos esses planejamentos, eles precisam ser permitidos por Deus ou não. Porque senão, imagina, nós viríamos com missão impossível de ser realizada. Como eu dei agora um exemplo, imagina um obsessor meu fazendo a minha reencarnação, ele ia adorar, prato feito para ele. Então entenda, as nossas reencarnações são planejadas por espíritos superiores. E sempre com a permissão de Deus. Por quê? Porque cada reencarnação que é feita, todo o planejamento dela é para ser um sucesso. É para ser um sucesso. Se vai ser ou não, vai depender de quem? De quem, gente? De nós. Vai depender de nós, o seu sucesso. Agora que nós já viemos com tudo planejado, com todos os talentos planejados, com tudo ali que bagagem necessária para superar as provas, as expiações, para vencer e executar bem todas elas e as missões também, nós viemos com todo o pacote completo. Agora, o sucesso disso tudo vai depender do bom ou mau uso do meu livre-arbítrio. É isso que vai depender a minha reencarnação. Se eu chegar aqui embaixo e ficar chorosa, ficar reclamando de tudo, dizendo ó Deus, ó vida, ó azar, já era. O planejamento vai embora. Então, as nossas reencarnações são planejadas por espíritos de uma envergadura maior. Aí aquela pergunta que eu fiz para vocês, se todos temos missão, aí a gente vai recorrer a 573 do Livro dos Espíritos. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados, que somos nós? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, todos nós temos aqui. Então, ele já deu um exemplo. Até o lavrador, ele tem a missão. Uma missão que é importante, porque ele executa a missão que ele dá conta. E o governador, que governa a terra, que governa aquela terra que ele está trabalhando, por exemplo, ele também. Ele tem uma missão que é importante, que é governar aquela terra, pagar aquele funcionário, zelar por aquele funcionário, que é tão importante quanto aquele que lavra a terra. Os dois vão ter que responder? Vão. Mas a cada um é dado de acordo com o que cada um pode dar conta. Então, por isso que a gente tem que entender, não tem missões que são mais importantes do que outras. Tem apenas missões que abrangem maior número de pessoas. Isso é que é diferente. Por exemplo, o que está lavrando a terra,
ele tem a responsabilidade de fazer isso. O que governa aquela terra, ele vai ter a responsabilidade de um monte de lavrador que vão estar sobre o seu comando. Então, uma série de outros espíritos estarão sobre o seu comando, sobre a sua responsabilidade. É muito maior do que você ter que se responsabilizar só por si mesmo, se a gente for pensar. Então, é nisso que diferencia. Como eu disse, Chico Xavier tinha uma missão muito grande com a humanidade do Brasil, com o povo do Brasil. A nossa missão, às vezes, pode ser restrita a tão somente a nossa família. Tão somente. É muito menos do que um país inteiro. Por exemplo, a nossa missão pode estar restrita ao nosso estado ou à nossa cidade. É menor. As proporções são menores. As medidas são menores. E as nossas respostas a essas medidas também. Porém, cada um vai assumir esses compromissos de acordo com a sua bagagem evolutiva. Então, todo mundo aqui tem uma missão, todo mundo tem uma prova, todo mundo tem uma missão, e essa missão justamente é aquilo que nos coloca em relação ao outro. Como ele disse, a missão está relacionada a ajudar o próximo. Quer ver ali? Vamos colocar ali, ó, em instruir os homens, em auxiliar o progresso, em melhorar as instituições. Ou seja, nós estamos aqui reencarnados para passarmos provas e expiações, isso é uma coisa muito pessoal, mas também o quê? Para concorrer, para auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. E isso todos podem fazer. Foi? Então vamos lá seguir. Nós vamos ter um daqueles servos, o que ele faz com o seu talento? Ele recebe só um e faz o quê? Enterra. O que também ali guarda um simbolismo. Quer dizer, ele pega aquilo ali, aquilo que ele ganhou, aquilo que ele veio preparado para fazer, e ao invés de multiplicar ao seu redor, de auxiliar aqueles que estão ao seu redor, recebe uma missão menor, uma prova e expiação menor, de acordo, compatível com a sua capacidade. Mas o que ele faz? Ele coloca tudo isso, ele enterra, ele coloca no seu lado sombrio, ele deixa para trás. Ele coloca nas sombras. O que representam as nossas sombras? Nosso inconsciente, as nossas sombras. Lá está também os nossos vícios. Ele se deixa arrastar por isso numa linguagem psicológica. Ele deixa lá, coloca ela à parte. Isso, enterrar o talento, é fazer o quê? Não multiplicar, não dividir aquilo que ele traz em potencial com o outro. Isso é uma atitude altruísta ou uma atitude egoísta? Egoísta. Então ele bota nas sombras, por isso que eu botei ali as sombras. Ao invés dele multiplicar, dele ajudar aqueles que estão ao redor dele, o que ele faz? Ele enterra, ele deixa as sombras que ele ainda traz, os seus vícios, as suas más tendências, predominarem no seu ser. Então ele deixa lá. Por isso que ele é tão chamado a atenção. Vamos seguir? E depois, daqui a pouco a gente volta nele aí de novo. E depois de muito tempo, lembra aquele Senhor? Quem é o Senhor? Jesus, que se ausenta do país, que é desencarnar. Mas deixa os seus bens. Lembra? O que são seus bens? Seus ensinamentos. Mas depois de muito tempo, essa parábola fala, depois de muito tempo, esse Senhor volta para ajustar conta com quem? Com os seus trabalhadores. Depois de muito tempo, isso significa o que esse tempo? Esse tempo está dizendo respeito a um ciclo da Terra, porque esse sermão não está no sermão profético que falaria o quê? Sobre o futuro da humanidade, sobre a transição planetária? Então, ele está falando justamente sobre isso, que depois desse ciclo, quando a Terra já estaria passando de provas e expiações para a regeneração, ele viria o quê? Prestar contas com a gente, tipo assim, o que vocês fizeram de tudo que eu deixei para vocês? Desses conhecimentos que já passaram, por exemplo, para nós já conhecemos a mensagem do Mestre Jesus há 21 séculos. O que nós fizemos com tudo isso que nós recebemos? Nós enterramos, botamos lá, deixamos que a sombra prevalecesse na gente, os vícios prevalecessem, ou nós pegamos esses talentos, todos esses ensinamentos, toda essa capacidade, e colocamos em prol ao outro, em prol a nós mesmos, e multiplicamos as nossas potencialidades. Ou seja, aproveitamos de tudo isso para nos
desenvolver para evoluirmos espiritualmente e intelectualmente e, ao mesmo tempo, ajudar ao progresso daqueles que estão ao nosso redor? Isso é uma pergunta, isso é uma colocação dele. Então, nós vamos passar por essa avaliação. Mas vai ser Jesus, pessoalmente, que vai vir? Não, porque eu vou fazer uma pergunta para vocês. Onde é que está escrito as leis de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Na nossa? Então a nossa consciência tem tudo. Tem o juiz, tem o advogado, tem o tribunal inteiro, não tem? A nossa consciência é que vai nos julgar. O que você fez de tudo aquilo que foi dado a você mesmo? Ah, mas não adianta desculpa. Ah, eu não fiz, por causa... Não adianta justificar. Você sabia? Sabia. Então você não fez porque você fez uma opção, uma escolha errada. Então essa vai ser a malha fina. Não é Jesus vindo pessoalmente questionar cada um de nós. Vai ser a nossa própria consciência que vai gritar para a gente tudo aquilo que a gente poderia ter feito em relação àqueles que estavam ao nosso redor, em ter amado mais, em ter perdoado mais, em ter tido mais paciência, em ter tido mais compreensão, porque não foi isso que ele deixou para a gente? E aí a gente não teve. Por quê? Porque o orgulho falou mais alto. Eu não vou fazer isso para você de jeito nenhum, porque você é isso, aquilo, aquilo outro. Porque Jesus pregou o tempo todo o amor incondicional. Ele não colocou condições. O próprio perdão é um ato de totalmente incondicional. Tanto é que Jesus diz, perdoa 70 vezes, 7 vezes, cada erro que o teu irmão cometer em relação a você. Ele colocou a lei do amor como uma diretriz para as nossas relações. Por isso que eu falei para vocês que nós precisamos nos questionar o que nós estamos fazendo com a nossa reencarnação. Eu sei que é difícil, muito difícil, superar a convivência com pessoas que são muito diferentes, que nos provocam, que nos promovem sofrimentos. Mas o que nós estamos fazendo da nossa reencarnação? Aplicando a lei de amor ou vivendo ainda orgulhosamente? E aí disse-lhe o Senhor, muito bem, ele disse isso para tanto aquele que ele deu 5 talentos, como para aquele que ele deu 2. A frase foi a mesma. Muito bem, servo bom e fiel. Bom e fiel. Bondade e fidelidade é um dos requisitos necessários para ser um servo. Bondade e fidelidade. Ser bom com quem? Com todos. Ah, com aquele que não é bom comigo? Principalmente com aquele que não é bom com você. Principalmente. Isso é tarefa difícil. Ser fiel a quê? Ser fiel aos ensinamentos que ele deixou, que estão de acordo com as leis divinas, que fazem parte das leis de Deus. Ser fiel às leis de Deus e não às leis dos homens. Porque muitas vezes o homem, ele legaliza certos princípios que não são moralizados. Não tem uma frase que diz assim, é uma música, né? Nem tudo que é legal é moral. É verdade, tem um monte de coisa nas nossas leis que são legais, mas não são morais. Então, ser fiel aos princípios, às leis de Deus, mesmo quando o meio não for fiel. Mesmo quando o meio estiver corrompido. No Sermão do Monte, Jesus fala da missão dos seus seguidores, dos seus discípulos. A passagem eu vou falar rapidamente para vocês. Quando ele fala do sal da terra, a luz do mundo, ele está falando da nossa missão, daqueles que querem segui-lo. Por que ele cita o sal, por exemplo? Porque o sal é uma substância que não se corrompe. Se você pegar um pouco de sal e botar num açucareiro e uma pessoa for adoçar o café, o que ela vai falar? Esse café está salgado. Por quê? Porque o sal ele não se corrompe. Aonde você põe ele, ele vai prevalecer. Então é ser fiel no meio de pessoas que são injustas. É ser fiel no meio da violência. É ser fiel. Está correto, apesar de. Então, por isso que eu falei com vocês que eu ia fazer uma casadinha entre lá e cá. Então, lá, quando Jesus fala das nossas missões, ele está falando do nosso comportamento. Agora, não é fácil a gente ser honesto, ser bom, ser verdadeiro em meio a pessoas que são incorretas, que são levianas. Eu sei, é muito difícil. Mas se ele disse que era possível, porque ele disse que tudo que ele fizesse era possível que nós fizéssemos também,
Também. Então, é porque nós temos a possibilidade de ser. Se nós formos colocados dentro de um meio que é extremamente, por exemplo, corrupto, é porque nós temos a capacidade de sermos corretos, mesmo dentro de um meio hostil, como é um meio corrupto. Então, ali ele coloca as qualidades desse servo para ele ingressar aonde? Porque ele disse, entra no gozo do teu Senhor. Qual é esse gozo? Esse gozo é o mundo de regeneração que está reservado para todos nós. Todos nós podemos ingressar no mundo de regeneração. Ele não deu missão, prova impossível para nenhum de nós. Mas como a gente já viu, é necessário que tenhamos, ou que venhamos a usar bem o nosso livre-arbítrio. Então todos nós temos a capacidade de ingressarmos no mundo de regeneração. Esse é o gozo. Mas ele tem uma passagem que é esquisita, que é no finalzinho, ele fala assim, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Você acha que Deus tira alguma coisa de alguém? Se ele tirasse alguma coisa da gente, ele estaria se apropriando indebitamente. Então ele seria o quê? Injusto, não seria bom. E outra coisa, o que nós temos não pode nos ser tirado, se nós temos verdadeiramente. Toda a evolução que nós já granjeamos até agora, ninguém pode roubar da gente. Porque isso, a traça e o ferrugem não corrompem. Ninguém pode tirar o amor que nós temos dentro do nosso coração. A sinceridade, a pureza dos nossos sentimentos. Ninguém pode roubar isso. Então é claro que o espírito, como a gente sabe, ele não vai retrogredir, porque nós sabemos que o espírito não anda para trás. O que ele adquiriu e é ponto final. E se nós sabemos que Deus não tira nada, porque Ele é equânime, Ele é justo, Ele é bom, Ele é verdadeiro, Ele é misericordioso, o tirar aqui está no sentido de outorgar. O que é outorgar? Não conferir o direito. Mas não vai conferir o direito por quê? Porque nós não temos méritos. Porque para alguém conferir um direito a gente, nós temos que estar dentro da lei. Aos advogados aqui presentes, me desculpem, hein? Vou falar umas coisinhas. Se a gente está lá dentro de um processo, de uma ação, o juiz só vai bater martelo a nosso favor se nós estivermos dentro da lei. Se estiver fora, você não vai ter aprovação. No Brasil eu sei que, né? Mas vamos dizer, pela lei não. Né? Pela lei não vai. Então, o sentido aqui, o tirar é porque não vai ser outorgado, não vai ser dado direito. Por quê? Porque a criatura não tem méritos. E o que ela precisa fazer para ela ter méritos, para entrar no planeta de regeneração? O que ela precisa fazer? Ter o quê? Evoluir moralmente. E a gente evolui moralmente na vida de relação. É vivendo com pessoas difíceis que a gente aprende a ter flexibilidade. É vivendo com pessoas que te provocam o dia inteiro que você tem a oportunidade de trabalhar a sua humildade, a sua paciência, a sua resignação, a sua compreensão na vida de relação. Essa é a proposta de Jesus, né? Bem difícil essa proposta, né? Vamos seguir? Estamos acabando. E no final ele diz assim, e o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Em que sentido? Nós temos que entender uma coisa, o que significa esse sofrimento? O sofrimento está em decorrência ou do mal que nós fizemos, ou do bem que nós deixamos de fazer. Também, porque isso está lá na Gênesis, quando vai falar do bem e do mal, diz que nós agimos mal, não só através da prática do mal, mas também pela quantidade de bem que a gente poderia ter feito e deixou de fazer. E muitas vezes a gente deixa de fazer o bem para os outros por causa de orgulhoso. Omissão, isso é omissão, exatamente. Muitas vezes a gente deixa de fazer o bem por orgulho. Mas não te dou mesmo isso, não faço isso mesmo para você. Mas podia ter feito. Mas não fez por quê? Por uma questão de honra. Que honra? Abandona esse orgulho e faz. Faz e segue. Porque a lei de Deus é a lei de amor. Então toda essa proposta, dessa parábola, é para nós hoje sairmos aqui essa manhã e avaliar qual é o meu talento, qual é a minha missão aqui na Terra, qual é a minha prova, qual é a minha aprovação, qual é a minha expiação, o que eu estou fazendo diante das provas da vida, o que eu tenho feito diante da minha expiação. Eu tenho chorado e me revoltado ou eu tenho tido aceitação e resignação? Porque esses foram os talentos que me foram conferidos para vencer
todas as dificuldades que eu tenho interiormente, todos os vícios que eu trouxe. E também, ali, também para que eu possa vencer tudo aquilo que eu vim fazer aqui na Terra. Então que nós possamos hoje olhar para os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia, um roteiro para nós, para a nossa vida. Que nós possamos utilizar os seus conhecimentos para nós vencermos as dificuldades que trazemos dentro de nós, para nós superarmos as dores que trazemos dentro de nós. Porque com Jesus, ele disse que suave seria seu fardo e seu jugo. Porque com Jesus tudo é mais fácil. Então que possamos, essa manhã, refletirmos sobre os seus ensinamentos e, essencialmente, vivemos. Muito obrigada e um bom dia. Obrigado, Eni. O comentário que eu vou fazer aqui agora é meu. Eu tenho certeza, conhecendo vocês,